Oi, tudo bem? Meu nome é Luciana, eu sou médica nefrologista e hoje o tema do nosso vídeo é doença renal crônica. Por que que eu deveria o porquê que você aí de casa deveria se preocupar com isso? Muitas vezes os pacientes chegam no meu consultório encaminhados por outros médicos, né, por conta de alterações de exame, particularmente de um exame muito importante na nefrologia, chamado creatinina, né, e tem muito a ver com a função do rim. E os pacientes, às vezes, quando eu vou perguntar, eles se apresentam muito surpresos do porquê que eles têm alguma alteração renal. Eles falam: doutor, eu não sinto nada, meu xixi é normal, eu não sinto dor nos rins. E eles se surpreendem do porquê que eles têm essa alteração de função do rim, né? Então, eu queria passar isso para que as pessoas pudessem saber que é muito comum ter alteração do rim e não sentir absolutamente nada, né? A doença renal é uma doença extremamente silenciosa, a doença renal crônica. Você pode ter até 50% de alteração da sua função dos rins, né? E não sentir absolutamente nenhum sintoma, né? Então, por isso que é importante a gente conscientizar a respeito da doença renal crônica, porque muitas das vezes ela não dá nenhum sinal, nenhum sintoma de que realmente ela está acontecendo. Muitas vezes a gente já vai descobrir, já está muito avançado, já está num estágio em que o paciente vai precisar de fazer o que a gente chama de terapia renal substitutiva, que é entrar em diálise ou mesmo fazer um transplante renal. Então já está bem avançado, né? A Organização Mundial de Saúde estima que 1 em cada 10 pessoas no mundo tem doença renal crônica. Então isso pode estar muito mais próximo da gente, né, da população como um todo, do que muita gente imagina, né? E tem alguns estudos que estimam que até 2040 a doença renal crônica vai ser a quinta principal causa de morte no mundo. Então é uma causa que está cada vez mais relevante, cada vez mais atual. E como é que as pessoas vão saber que tem essa doença, né? Vão imaginar ou vão suspeitar, né, se é uma doença silenciosa, que não dá sintomas, né, até estar muito avançada? A gente se baseia muito em fatores de risco, e existem 4 fatores de risco assim, bastante relevantes, né? Os 2 primeiros são os principais, né, que é a hipertensão e o diabetes, né? Cerca de 40% das pessoas com diabetes têm doença renal crônica, e cerca de 30% das pessoas com hipertensão arterial também tem doença renal crônica. Então, nesses 2 casos, realmente é muito importante a investigação desse tipo de problema. E outros 2 casos que cada vez têm despontado mais são no caso da obesidade e de problemas cardíacos, como o histórico de infarto prévio, insuficiência cardíaca. São 2 condições que elas podem sobrecarregar os rins e a longo prazo elas podem determinar o desenvolvimento de uma doença renal crônica. Então, se você tem alguma dessas condições, é muito importante que você faça exames de rotina, né, que faça principalmente o exame de creatinina, que vai estimar a capacidade de filtração do rim, a capacidade funcional do rim. É importante que você acompanhe com o seu médico e que cobre dele também a realização desses exames, que pergunte: aí, doutor, como estão os meus rins? Né? Foi feito o meu exame de creatinina? Né? Outro exame que também é bastante importante, bastante relevante, é o exame de urina, né? Particularmente o exame de proteína, né? A presença que demonstra a presença de proteína na urina. Ele também é bastante importante e vai estar alterado quando começa a ter algum tipo de distúrbio que leve à insuficiência renal, né? Qualquer um desses fatores de risco que vão
atuar e que a longo prazo vão determinar essa insuficiência renal. E toda essa questão sobre a insuficiência renal também não é importante não só pela questão da gente tentar tratar de forma precoce e evitar que o paciente venha a precisar de uma diálise, de um transplante, mas também porque a doença renal crônica é um dos principais fatores de risco cardiovascular. Então ele aumenta muito o risco de AVC, de infarto e, além disso, compromete muito a qualidade de vida dos pacientes que são seus portadores. Então tudo isso está integrado aí em relação ao cuidado da doença renal crônica. Uma das grandes questões da doença renal é que ela é muito pouco conhecida. A minha especialidade também é muito pouco conhecida, né? O nefrologista, né? Poucas pessoas já ouviram falar no que é, né? Então, o que tem sido feito para mudar essa questão, para as pessoas tentarem se apropriar mais da sua saúde renal, né? Saber um pouco mais sobre isso? Mundialmente, há 20 anos acontece o World Kidney Day, que normalmente acontece no mês de março, né? Que é um dia de atividades mundiais relacionadas à conscientização sobre o rim, sobre tudo que está relacionado a ele, tanto alteração de função, exames que são relevantes, e a gente vai ter campanhas ao redor do mundo, tem até corrida, locais onde vai ter a oferta de aferir a creatinina, né? E orientações a respeito de coisas que são importantes para a saúde renal, e isso tem acontecido há 20 anos, né? Em 2025, inclusive, a gente teve um ganho, né? Que a Organização Mundial da Saúde reconheceu, né, a saúde renal como uma prioridade e como um problema de saúde pública, né? Que deve ser enfocado, que deve ser trabalhado de forma cada vez mais importante, né? Então a gente teve essa vitória também, né? E eu acredito que esse Dia Mundial do Rim também contribuiu para ter cada vez mais essa conscientização, né, das pessoas, né, da população, da mídia, do governo, em relação à importância cada vez mais crescente das alterações renais, né, que a gente tem cada vez visto mais. Então, se você tem qualquer uma dessas 4 doenças que eu mencionei, seja a pressão alta, seja o diabetes, seja a obesidade, seja a alteração cardíaca, né, infarto, uma insuficiência cardíaca, vá atrás de descobrir sobre a sua saúde renal. Faça uma consulta, ou mesmo com o seu médico de confiança, né, com quem você tem acompanhado. Pergunte aí, doutor, já pediu a minha creatinina? Como é que está meu exame de urina? Como está a função dos meus rins? Tenha interesse em saber, porque quanto mais cedo a gente fizer esse diagnóstico, né, a gente puder acessar isso, mais cedo a gente vai poder tratar e a gente vai poder evitar uma série de complicações, como eu falei, né? Não só complicações no sentido de ter que fazer diálise, mas também coisas muito mais sérias, né? Como ter infarto, AVC, né? E mesmo poder preservar ao máximo a qualidade de vida dessa pessoa que tem a doença renal crônica. É possível, sim, ela conviver com essa doença, né, fazer seu tratamento e ter uma boa qualidade de vida por muitos e muitos anos, tá? Quanto mais cedo, melhor. Este ano, o Dia Mundial do Rim vai acontecer agora no próximo dia 12 de março. E se você quiser saber mais a respeito do Dia Mundial do Rim, de ações, acompanhe as minhas redes sociais.